Bem-vindo, bem-vinda ao Pod Mais Brasília, o podcast do Leandro Graz. E hoje nós estamos aqui com a Mara Moscoso, que é da Proânima, uma importante organização de caráter socioambiental focada na proteção e nos direitos dos animais, que tem feito um trabalho importantíssimo aqui no Distrito Federal. Mara, primeiro agradecer a sua presença, dizer da nossa alegria de te receber aqui, para a gente conversar sobre a política da causa animal, fazer uma avaliação breve sobre os problemas que a gente está enfrentando e sobre as soluções principalmente. A Proânima foi constituída em 2003 e desde então tem feito todo esse trabalho com voluntários principalmente, no foco da política pública, da educação, da proteção e muitas ações mesmo, ligadas não só aos famosos pets, né, cães, gatos, mas também à fauna silvestre, a questão também dos cavalos, os silvestres nativos, né, não nativos, o plantel de jardins zoológicos, santuários. A gente daqui a pouquinho vai falar também sobre essa situação das zoonoses. E eu queria que você contasse um pouquinho sobre como surgiu, como é que está sendo o trabalho de vocês. Então, Leandro, primeiro um prazer estar aqui representando a causa animal. A Proânima foi uma das primeiras ONGs de Brasília registrada. Nós temos muitos grupos, mas com CNPJ temos muito pouco. Isso dificulta a organização desse movimento. E a Proânima também surgiu numa época que não tinha rede social como a gente tem hoje. A gente não tinha essa facilidade de comunicação. As coisas eram bem mais difíceis. E o nosso foco inicial foi a educação, ensinar as pessoas como cuidarem dos animais, ter respeito, falar para as crianças que animais silvestres não são pets, não é bonito você ter uma arara dentro de uma gaiola. A gente tinha muitas escolas em Brasília que tinham araras engaioladas, tentando ter essa aproximação com o animal. Então, aí depois a gente passou a perceber que não era só com as pessoas, era com o governo. Então, primeiro a gente tinha que trazer essa educação, informação e a solicitação de ter uma política pública, que nós já estamos com 19 anos e até hoje o GDF não tem uma política pública estabelecida para os animais. E boa parte desse trabalho é feita pelos voluntários, quase a totalidade, que tem encontrado muitas dificuldades, principalmente nas zoonoses. Acho que a gente poderia falar sobre isso também. Isso. O trabalho da Proânima é 100% voluntário. Nós temos uma organização assim, muito importante lá dentro, né? A gente tem são 4 linhas de ações. É o ativismo, que é aquele corpo a corpo. A gente trabalha muito com políticas públicas, conversando com os deputados na Câmara, propondo, né, projetos de lei. Com o governo também, a gente participa de comitês. A Proânima é registrada como ONG socioambientalista, porque não adianta também você cuidar só dos animais, não cuidar do ambiente, nem cuidar das pessoas, que é o conceito da saúde única que é colocada. E aí, falando em saúde, né, as pessoas acham que a proteção animal é só pegar um cachorro na rua. Essa é a parte, talvez, que seja mais fácil, apesar de ser muito emocional. Mas cuidar de um animal é de todos os animais. Não adianta eu amar o meu cachorro e não me importar com o leão que está sendo maltratado no zoológico, está sendo, né, negligenciado. Ou não importar o que está acontecendo com o Centro de Controle de Zoonoses do DF, que, se a gente for pensar nos outros exemplos brasileiros, é o pior do Brasil. E nós temos exemplos de municípios muito menores que já têm política para os animais são castrados. Aliás, a zoonose já houve até uma transformação, nem se chama mais de zoonoses, né? É um centro de acolhimento e é o que Brasília não tem, Leandro. Assim, então, por exemplo, hoje a gente atua muito com a polícia, com as polícias. Então, quando tem uma denúncia, a pessoa fala, olha, fulano está batendo no cachorro ou no gato, qualquer animal, e filma. Então, você tem uma prova para a polícia ir lá. Esse animal, infelizmente, no nosso código, né, do direito, ele é considerado como se fosse um objeto. Então, ele é objeto daquele crime, né, daquele delito. Então, ele é apreendido. Só que a polícia apreende, o animal vai levar para onde? Exato, né? aí que então, entra as políticas públicas. E aí entraria as zoonoses para recepcionar esse animal. Hoje nas zoonoses, assim, como sempre, né, a Proânima já foi autora de ação, inclusive, para conseguir fechar aquele motor onde matavam os animais sufocados. A gente conseguiu desativar em 2007. Você vê o tanto que é recente a crueldade ainda no Distrito Federal. A gente tenta ter um tratamento mais humanizado, mas a gente sabe
que o teste da zoonose para leishmaniose é muito falho, então qualquer animal debilitado que entra e testa positivo, ele é sacrificado, sem nenhum contrateste. E além disso, foi estabelecido o trabalho voluntário lá dentro, pessoas, porque sempre foi a reclamação que não tinha pessoal na Secretaria de Saúde. Então, esses voluntários começaram a atuar e recentemente recebemos a notícia que a Secretaria de Saúde proibiu. Então, isso assim, além de ser desumano, não tem explicação. A gente recebeu os voluntários, inclusive, já fizemos questionamentos formais à Secretaria de Saúde, à própria zoonose, e a gente espera que isso seja esclarecido, porque é proibido proibir a participação dos voluntários, claro. E existe todo um regramento que permite isso. Eu queria falar um pouco sobre essa questão dos maus tratos, do abandono, e como que a gente pode reduzir isso com políticas públicas, como é que a gente pode enfrentar esse problema com políticas públicas, contando, claro, sempre com o apoio das ONGs, das organizações. E você me disse, hoje o governo não tem uma política pública, não tem uma política de proteção animal. E isso também tem a ver com a falta de consideração, de cooperação com as entidades. Então, como que você vê essa possibilidade de enfrentamento dos maus tratos em parceria com a sociedade civil? Então, em 2014, nós entramos na Câmara Legislativa pedindo para os deputados, na época, porque a gente nem somos a favor de ter um deputado da causa animal. Acho que o deputado, ele tem que atender a todas as bandeiras. Mas, naquela época, inclusive, ninguém se importava com os cavalos de carroça, ninguém se importava com os animais de rua ou com animais passando fome, sendo negligenciados. Então, nós tentamos, de todas as formas, criar um comitê, ou por projeto de lei, ou uma política pública que seja por lei, várias tentativas, esses projetos ficaram um tempão, já estão até arquivados, porque os deputados não estão mais lá. Depois fomos para a Casa Civil, em 2015 a gente conseguiu ser estabelecido um comitê de defesa dos direitos dos animais, a sigla dele é CIPDA. Inclusive isso, com a participação da sociedade civil, com a OAB, porque os advogados são muito importantes nessa questão, com órgãos do GDF, ICMBio, para trabalhar com todos os animais. A gente não trabalha só com pet, inclusive os silvestres. E esse conselho chegou a se reunir. Quem é o presidente? A presidente é a Secretaria do Meio Ambiente, porque o direito dos animais é uma política de meio ambiente. Só que, infelizmente, no último governo, esse conselho foi desativado. Nós tivemos muitos avanços, como, por exemplo, estabelecer como regra que o diretor-presidente do Jardim Zoológico seja uma pessoa, ou veterinária, ou biólogo, uma pessoa capacitada para aquele cargo. E aí conseguimos colocar uma pessoa lá que era veterinário com experiência. Só que, com a mudança de governo, isso mudou. E hoje nós temos uma pessoa indicada política que está lá e isso é prática, no GDF. Infelizmente, a gente avança um pouco e dá 2 passos para trás. O ideal é transformar isso numa política de Estado, que independente do governo você tem os instrumentos, Exato. O conselho constituído, as ações principalmente de controle biológico, de combate aos maus tratos. E aí eu queria falar sobre isso, a gente tem o castramóvel, tem sido feito um esforço pela sociedade civil de demandar, de mostrar a importância dessa esterilização de cães e gatos, principalmente, que estão se multiplicando, se reproduzindo e muitas vezes sem cuidado, colocando em risco não só a saúde dos próprios animais, mas da própria população humana. A gente teve a inauguração, na última gestão, do Hospital Público Veterinário, o HVEP. Algumas pessoas não querem chamar de hospital, mas é um hospital veterinário, houve até uma reação de um segmento médico, mas é um hospital veterinário e que a gente tem a intenção de multiplicar, de criar novas unidades. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa política de castração e esse instrumento, esse equipamento que é o Hospital Veterinário Público. Exatamente. Então, toda essa conversa do hospital e a reativação do castramóvel que já tinha sido adquirido, estava parado, dentro de um parque ecológico, se deu no momento da instalação desse comitê. Então, para a gente ver como que é importante você unir a área federal com toda a expertise, dos analistas do IBAMA, do ICMBio, foi realmente uma força-tarefa dentro desse comitê, para que a gente já tinha recursos para a reforma dos prédios lá onde é o hospital, para trocar o pneu do castramóvel. O castramóvel não funcionava porque estava com o pneu furado, a gente até pagou lá o pneu. E alguns equipamentos que precisavam ser trocados, tipo bombas de oxigênio, essa coisa, porque o castramóvel ele é uma UTI, ele funciona como um mini hospital. E tudo isso se deu no âmbito do comitê. Então, isso caminharia para uma política pública e não a gente ter
a castração como um fato isolado, como está acontecendo atualmente. É positivo? É. Só que assim, você castrar 15 mil animais não é nada para o Distrito Federal, diante do tamanho do problema que nós temos. Então, o controle populacional é uma das iniciativas mais importantes para evitar abandonos, zoonoses, doenças. Inclusive, é uma orientação da Organização Mundial de Saúde. É o primeiro passo. Só que isso, isoladamente, não vai resolver o problema do Distrito Federal, né? Porque precisa da conscientização, das clínicas veterinárias se adaptarem também, porque os serviços são muito caros e nem sempre são eficientes. Informação para a sociedade e para o governo, né? Porque eu acho que a polícia atuaria bem melhor se tivesse uma sociedade mais esclarecida. Sem dúvida, fazer da publicidade institucional um instrumento de educação ambiental, para que as pessoas tomem posturas e comportamentos mais adequados. A gente tem visto muito abandono de animais também na área rural, né, nas rodovias, nas beiras de estrada, e também essa reprodução completamente ilimitada e, de certa forma, muito desorganizada de cães e gatos. Na Universidade de Brasília você tem lá espaços de reprodução de gatos. Então acho que é importante até para que a gente não tenha na frente o problema dos maus tratos, do abandono. E aí, para a gente entrar na última parte, queria que a gente falasse um pouco sobre isso, né? Você citou a parte da educação, da conscientização. É um trabalho que a ProAnima faz, que outras organizações fazem. E como que as pessoas podem, por exemplo, se contactar com vocês, como que elas podem ajudar nesse trabalho de uma maneira disciplinada, planejada também, porque às vezes vem alguém com uma iniciativa que não é bem exatamente o que vocês estão propondo, o que vocês estão pensando. Isso, o primeiro passo é visitar o nosso site, que tem material educativo, tem orientação de como a pessoa fazer a denúncia. Então, quando a pessoa vê os maus tratos, ela não tem que ligar para a gente, ela tem que ligar para a polícia, tem todos os canais do GDF, tem toda a política que a ProAnima faz há 20 anos sobre parar com as carroças, né, os maus tratos aos cavalos no Distrito Federal. Tem todas as ações que nós entramos contra o GDF na justiça, algumas, né, como a dos cavalos Entramos hoje com uma ação contra voltar os rodeios a Brasília, porque o governo quer liberar novamente. Então, hoje mesmo a advogada está entrando em nome de várias ONGs. Então, assim, a gente atua em rede. Então, não precisa ajudar só a ProAnima, né? Pode ajudar outras instituições. A gente tem uma parceria forte com o Ministério Público nessa parte educativa, com produção de materiais. Então, hoje, a gente quer colocar o nosso foco maior na educação. Então, assim, pessoas que querem atuar, pessoas que estão aposentadas, professores, então podem nos procurar. O nosso site é www.proanima.org.br. Então, lá tem praticamente todas as informações. Maravilhoso, muito bom. E a gente está, então, nesse momento, apresentando a vocês também o programa de governo. A gente sujeitou isso à discussão com as organizações. ProAnima deu contribuições importantes, várias outras, que visa principalmente estabelecer uma política pública e uma política de Estado que, independente do governo que entre ou saia, ela se mantenha com a questão do controle populacional dos animais, com o combate ao tráfico de animais também. A gente tem visto aí Brasília se tornar a página policial no crime de tráfico de animais. A gente teve esse episódio das cobras recentemente. E também o controle da fauna silvestre, preservação da biodiversidade e tudo isso com muita participação social, que é o que você propõe e defende. Eu acho muito importante a gente dizer isso. Nenhuma política pública ela vai ser bem elaborada se não tiver a relação direta com a sociedade civil. Então a gente respeita e admira muito o trabalho de vocês, agradece e deixa aqui para você fazer as suas considerações finais. Bom, a gente que agradece essa oportunidade, assim, acho que a ProAnima está aqui hoje em nome de várias instituições que lutam muito. Hoje o trabalho todo é feito por voluntários no DF, tanto pessoas, grupos, ONGs, todo tipo de coisa. E a gente espera muito, sabe, Leandro, que essa situação mude, porque assim, isso faz parte de uma mudança até da nossa humanidade, sabe, de uma evolução da humanidade. Então, assim, da mesma forma que a gente tem que respeitar as pessoas, respeitar os animais, respeitar o meio ambiente, nós temos um ambiente integrado, nada está sozinho. Então, se a gente quer que o ser humano continue vivendo na Terra, ele vai ter que se harmonizar com outros tipos de vida e com o meio ambiente. Então, obrigada, a gente deseja boa sorte e esperamos estar junto em outras oportunidades. Obrigado, Mara. Foi um prazer te receber aqui, parabenizar a ProAnima pelo brilhante trabalho e também todas as organizações da sociedade civil que se engajam na política animal, na política de defesa dos animais, no combate aos maus tratos, no acolhimento, com os abrigos,
com auxílio, com voluntariado. Parabéns a todos os voluntários e voluntárias que estão comprometidos com essa causa tão importante. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Bora junto com Leandro Graz. Bora junto.